O RUP, ou Processo Unificado, é um processo de engenharia de software que é utilizado para desenvolver e executar projetos. Ele visa atender às necessidades do usuário, reunindo as melhores práticas e sendo adaptável para cada nova proposta. É diferente do Cascata, principalmente porque propõe atividades simultâneas e paralelas a partir de um desenvolvimento interativo e incremental, além de promover que a equipe inteira esteja inteirada dos requisitos. Baseado nele, surgiram metodologias de processos conhecidas como ágeis, que buscam refinar ainda mais o modo como o processo pode ser executado. Antes de continuarmos, é necessário que alguns conceitos sejam entendidos. Fase: define as etapas de um desenvolvimento, dividindo-se em iterações com diversas atividades, e é nesse ponto que ele se põe ao modelo cascata. Atividade: tarefa que pode ser atribuída a um papel. Papel é o perfil necessário do colaborador para desempenhar a atividade. Artefato é a saída da atividade ou da fase que serve como entrada de outra atividade ou fase. Disciplina é o modo de agrupar as atividades por área de conhecimento. A seguir, veremos uma aplicação do RUP para o desenvolvimento de um software construído do zero para automatizar as atividades de uma empresa. A fase de concepção tem como foco definir os objetivos do projeto, além de como estes serão abordados. A fase terá duas iterações. A primeira iteração tem como objetivo estabelecer o escopo e fronteiras do projeto, identificar os casos de uso críticos, definir os requisitos, entender a organização e estimar custo e prazo do projeto. Com a conclusão da iteração, será possível definir um modelo de caso de uso, um glossário comum para toda a equipe e um plano de iteração, além de outros entregáveis que estão sendo apresentados na tela. A segunda iteração tem como objetivo demonstrar uma arquitetura candidata, estimar detalhes da fase de elaboração, identificar riscos e preparar o ambiente para o desenvolvimento do projeto. No final da segunda iteração, serão gerados documentos como um modelo de design, plano de teste e um protótipo do produto final. O objetivo da fase de elaboração é basear a arquitetura do sistema para fornecer uma base estável para implementar o software final na fase de construção. A arquitetura evolui a partir de uma consideração dos requisitos mais significativos. Com isso, a estabilidade da arquitetura é avaliada por meio de um ou mais protótipos arquiteturais. A seguir, estão listadas as atividades da fase de elaboração do RUP, que nosso grupo customizou para este projeto. A duração da fase, optamos por 3 semanas e utilizamos 2 iterações. Nesta etapa, dividimos a fase de elaboração em 2 iterações. A primeira tem o seguinte escopo: estabilizar a arquitetura e os requisitos, definir a arquitetura inicial, definir mecanismos de controle de qualidade, estabelecer a estrutura na qual a implementação residirá e criação de documentos de auxílio à construção da arquitetura, como casos de uso e diagramas de sequência, como veremos na imagem. Os principais entregáveis da primeira iteração são documento de arquitetura de software, documento de arquitetura de negócio, modelo de design e dentre outros listados conforme a imagem. Agora, nesta etapa, será apresentada a segunda iteração da fase, cuja qual tem o seguinte escopo: planejar banco de dados, implementar a primeira ideia de banco de dados, revisar a arquitetura, desenvolvimento do design do sistema e do subsistema, prototipar as telas do usuário e entregar uma arquitetura pronta e seus respectivos componentes e documentos. Os principais entregáveis da segunda iteração são primeiras versões das classes, primeiras versões dos subsistemas, documentos de arquitetura revisado, arquitetura definida e primeira versão do banco de dados. Os outros entregáveis estão listados conforme a imagem. A fase de construção tem como objetivo minimizar os custos de desenvolvimento, otimizando recursos e evitando retrabalho, atingir versões úteis, alpha, beta e release, e concluir a análise, o design, o desenvolvimento e o teste de todas as funcionalidades necessárias. A fase no total tem 4 semanas, com 2 interações, e tem como principais atividades a imagem a seguir. O escopo da interação 1 na fase de construção tem como objetivo conseguir versões úteis,
e concluir o desenvolvimento das funcionalidades do sistema. Os entregáveis na fase de construção, na primeira interação, são os releases da arquitetura, do banco de dados e o modelo de caso de uso, como também os principais, que são o código-fonte das classes e componentes, como mostra na figura a seguir. Na segunda interação da fase de construção, o escopo principal é conseguir versões úteis e aumentar ainda mais o desenvolvimento do sistema, fazendo a integração de subsistemas e implantando o sistema como um todo, como mostra na figura a seguir. Os principais entregáveis na segunda interação da fase de construção é o código-fonte dos componentes, subsistemas e do sistema, como também o documento de plano de implantação, como mostra na figura a seguir. Agora iremos falar da fase de transição. O foco desta fase é garantir que o software esteja disponível para os seus usuários finais. Neste ponto do ciclo de vida, o feedback do usuário deve se concentrar principalmente no ajuste fino do produto, na configuração, na instalação e nos problemas de usabilidade. A seguir estão listadas as atividades da fase de transição do RUP, que nosso grupo customizou para este projeto. A duração da fase optamos por 3 semanas, e utilizando 2 iterações. Nesta etapa, dividimos a fase de transição em 2 iterações. A primeira tem o seguinte escopo: teste beta para validar o novo sistema contra as expectativas do usuário, correção de defeitos e gerenciamento de transição do sistema. Os principais entregáveis da primeira iteração são relatório de teste, release do produto e registro de revisão. Porém, existem outros entregáveis, que estão sendo mostrados na imagem abaixo. O escopo na interação 2 na fase de transição tem como objetivo treinamento de usuários, implantação do sistema e feedback do sistema, como mostra na figura. Os entregáveis na interação 2 na fase de transição têm como principal a implantação do sistema no usuário, materiais de treinamento e manuais, como também plano de auditoria. A metodologia XP é um modelo de desenvolvimento de software e tem grande aceitação devido ao foco no cliente. Ela possui ao todo 14 princípios e práticas que fazem com que os desenvolvedores consigam atender às solicitações de mudanças no processo de forma mais rápida. A primeira prática que a gente adotou no nosso projeto foi a metáfora, que tem como objetivo criar um vocabulário comum que possam trocar informações de forma mais clara, assim fazendo uma comunicação mais eficiente, fazendo com que os requisitos do cliente sejam satisfeitos. A outra tática foi o release de pequenas versões, em que você consegue ter uma compatibilidade com o RUP, que é um processo iterativo incremental, que você gera diversas versões a partir do fim de cada interação. O objetivo também principal é atender e entregar de forma mais rápida o que o cliente precisa, como também você consegue testar as pequenas versões. A terceira prática escolhida foi o teste de aceitação. Estes testes são criados por analistas e testadores que trabalham junto ao cliente. Então você tem como objetivo criar esses testes antes da implantação dos componentes para que você tenha um foco nesse problema abordado. E você consegue garantir que essa funcionalidade ela vai ser aprovada no teste de aceitação. Então, tenho como objetivo essa função no qual foi pensada. Análise sob perspectiva do Manifesto Ágil. O processo para desenvolvimento de um novo software concebido pelo grupo foi baseado no RUP. Posteriormente, foi unido com 3 das 12 práticas estabelecidas pela metodologia Ágil XP. Feita esta combinação, convém analisar os 4 valores do Manifesto Ágil sob a perspectiva do processo desenvolvido. Indivíduos e interações em vez de processos e ferramentas. O processo desenvolvido tem como foco a comunicação com o cliente. Dentre as atividades especificadas para o processo, diversas delas são voltadas para a troca de informação com o cliente. Tomando como exemplo, pode-se citar a avaliação da organização-alvo e a criação de vocabulário comum na fase de comunicação. E, desde o início do projeto, o feedback do cliente está sempre presente em todo o processo. Além disso, as práticas escolhidas da metodologia XP também prezam pela comunicação. A criação das metáforas para a comunicação
garante que as ambiguidades sejam eliminadas e que a comunicação com o cliente se dê de forma clara. Software funcional em vez de documentação abrangente. No processo desenvolvido, a entrega é feita na maioria das iterações. Assim, em curtos períodos de tempo, o cliente tem acesso a novas builds do sistema que comprou, para que possa avaliar as funções que mais lhe interessam. Entretanto, também existe a produção de documentação para o software, pois ela é importante para que haja uma comunicação clara entre todos os envolvidos, sejam desenvolvedores, gerentes ou próprio cliente. É possível observar que a criação de documentação é mais intensa durante a fase de concepção, embora na segunda iteração dessa mesma fase já exista a implementação de componentes. Agora, iremos analisar o terceiro valor do Manifesto Ágil, que é a colaboração do cliente em vez de negociação por contrato. Este valor preza pela flexibilidade com o cliente. No processo de desenvolvimento pelo grupo, existe um equilíbrio entre as atividades. Existem diversas atividades relacionadas à gestão de mudanças, ou seja, é perfeitamente possível solicitar mudanças ao longo do desenvolvimento do projeto. Entretanto, dependendo do tipo de mudança solicitada, pode-se provocar um grande impacto no desenvolvimento do software. É importante que o cliente e os desenvolvedores tenham consciência de que é natural que algumas mudanças possam ocorrer ao longo do desenvolvimento, mas que elas devem ser bem especificadas e documentadas. Por fim, entraremos no quarto e último valor do Manifesto Ágil, que é respostas às mudanças em vez de seguir um plano. Na fase de concepção, há um grande volume de criação de documentos. Existe a avaliação da organização-alvo, criação do plano de documentação de requisitos, encontrar atores e casos de uso, dentre outras. Em sequência, na fase de elaboração, é feita a análise arquitetural, construção da prova de conceito e outras atividades relacionadas à criação de um planejamento eficiente. Ao longo do restante do processo, existem diversas outras atividades com foco no planejamento do projeto de software. Essas atividades existem para que o desenvolvimento de software seja guiado por um plano que corresponda verdadeiramente às necessidades do desenvolvimento. Se ao longo do projeto for verificado que o plano está distante da realidade do desenvolvimento, é possível que existam mudanças, mas estas devem ser solicitadas, analisadas e documentadas da melhor maneira possível. Neste tópico, será feita uma análise do processo de desenvolvimento concebido pelo grupo sob perspectiva financeira. Conforme foi estabelecido nas premissas, a empresa para a qual prestamos consultoria atualmente utiliza a metodologia cascata em seus projetos. A análise tem por objetivo demonstrar a viabilidade financeira da implantação do modelo baseado no RUP e na metodologia ágil XP. Serão analisados dois aspectos financeiros: primeiramente a cadeia de valor e posteriormente o ponto de equilíbrio. Cadeia de valor é um modelo que exerce uma análise das atividades da empresa, através das quais elas criam valor para os seus clientes e geram vantagens competitivas. É dividido em 3 grandes grupos. 1. Processos estratégicos, que é como a organização define seu direcionamento tecnológico. Processos finalísticos, que são as atividades principais da empresa, e os processos de suporte, que são atividades que auxiliam o desenvolvimento dos processos finalísticos. Para o grupo dos processos estratégicos foram definidas 3 atividades: definição do modelo de negócio, avaliação no desempenho do negócio e estratégia. Para o grupo dos processos finalísticos, foi estabelecido atendimento ao cliente, desenvolvimento e entrega do produto e suporte pós-venda. Para os processos de suporte, foi estabelecido contratação de funcionário, treinamento da equipe, gerenciamento financeiro e operação de infraestrutura. Ponto de equilíbrio. O cálculo do ponto de equilíbrio nos fornece a informação de quantos produtos devem ser vendidos para que não exista lucro nem prejuízo. É a quantidade mínima de vendas que devem ser feitas para que a empresa não feche no vermelho. Para o cálculo do ponto de equilíbrio, é necessário que se conheça os custos fixos e variáveis que permeiam a empresa. Devido ao período que duram os contratos de desenvolvimento, os valores estabelecidos são anuais, logo, o ponto de equilíbrio é também anual. Conforme é possível observar nas imagens, os dados foram especificados e o ponto de equilíbrio que foi calculado informa que requerem que a empresa estabeleça pelo menos 15 contratos de desenvolvimento de software ao longo do ano,
para que não haja nem lucro e nem prejuízo. Para concluir, nosso grupo analisou que, de forma geral, o XP se apresenta como uma metodologia a ser utilizada em projetos onde os requisitos são voláteis ou não claros, sendo assim muito flexível. Porém, existe uma limitação de uso em equipes pequenas, pois não dá ênfase à documentação, e sim à comunicação oral, restringindo assim sua aplicação em projetos com equipes distribuídas geograficamente. A divisão de atividades, tarefas e papéis no XP também não é muito específica, sendo uma desvantagem para a divisão de responsabilidades em projetos grandes. O RUP estrutura o projeto fazendo uma divisão bem definida de atividades e define uma coleção de artefatos que são usados como os produtos de entrada e de saída de processos. Essa estruturação do processo permite que o RUP seja utilizado em projetos grandes e com distribuição geográfica, com um custo adicional de gerência do projeto. Esse custo adicional não pode ser justificado em pequenas equipes.